Olá e seja muito bem-vindo a mais uma aula. Nesta aula você vai aprender sobre os aspectos estatutários de acordo com a lei de parceria. A lei de parceria que está dentro, né, faz parte do MIROSC, que o MIROSC que é a sigla do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Então, a Lei 13.019 de 2014 não é a MIROSC. A lei ela faz parte do MIROSC, desse marco regulatório de 2014, que ele foi tremendamente alterado pela Lei 13.204 de 2015. Então, a lei ela foi criada, né, em 2014 pela Lei 13.019 de 2014. Anota isso aí que é muito importante, tá bom? Essa lei que compõe o MIROSC, ela foi alterada em 2015 pela Lei 13.204 e ganhou efetividade em 2016. Foi quando, de fato, esta lei começou a propulgar, né? Começou então a ser utilizada, começou a ser mais revista. Então, tudo que você lê sobre o marco regulatório das organizações da sociedade civil, mais no tocante à Lei 13.019 de 2014, tudo que você lê antes de 2015, ela está desatualizada, porque a Lei 13.204 ela veio, né, de 2015, alterou esta lei aqui, 13.019, e 2016 ela começou a ter voga e começou a ter uma atividade maior. Então, toda organização da sociedade civil, que é o nome comum que é dado dentro da lei, não chamamos associação, fundação, não, nós falamos OSCE, Organização da Sociedade Civil. E este termo, ele relata tanto as associações, as fundações, as organizações religiosas e também as cooperativas sociais. Então, todas essas entidades, a partir do momento de 2016, a partir do ano de 2016, que quis, então, realizar algum tipo de parceria com a administração pública, precisava estar de acordo com o que a Lei 13.019 de 2014 prevê, ok? Então, toda a contratualização da administração pública para as organizações da sociedade civil, tanto pela ferramenta jurídica, né, tanto por colaboração quanto por fomento, precisa-se, né, ver os aspectos importantes que precisa rezar dentro de um estatuto social. Existem muitas organizações que, infelizmente, ainda estão com seus estatutos sociais com a previsão, né, com o seu escopo antes da Lei 13.019 de 2014. E desta feita dificulta aí a contratualização, né, a parceria com a administração pública. Então eu quero nesta aula nós vamos falar sobre alguns aspectos que a organização precisa ver dentro do teu estatuto social para deixar ele no escopo, da forma, né, o preâmbulo, da maneira correta em que determina a lei. Uma das coisas importantes que precisamos já ver como primeiro parâmetro aqui, o estatuto social deve estar de acordo com a realidade da entidade, ou seja, a realidade da entidade ou da organização da sociedade civil e o estatuto tem que estar de acordo, porque é comum a realidade da associação ser um, ou da fundação, ou da organização religiosa, ou da cooperativa social, a realidade ser uma coisa e o estatuto está dizendo completamente diferente. Pasmem, mas isso acontece até mesmo dentro dos objetivos sociais, do objeto social, aquilo que a organização irá prestar para a comunidade. Às vezes a realidade da organização em prestação de serviço está voltado para uma área e o estatuto está mostrando completamente diferente. Por que isso é tão importante? Por fora o que a lei determina, mas você precisa entender que o estatuto, nós o chamamos sempre de roupagem jurídica, é a roupagem jurídica da organização que traz aí
todo o escopo do planejamento da organização. O estatuto ele tem que ter essa previsibilidade, né? Todo o planejamento da organização. Obviamente, muitas organizações da sociedade civil optam pelo compliance, né, pelo regimento interno, mas o estatuto social também tem que trazer uma previsibilidade organizacional. Não pode apenas ser aquele estatuto social Ctrl+C, Ctrl+V, porque aí, num momento, no chamamento público aí de um edital de convocação, aonde tanto o ente federal, ou estadual, ou municipal, que requer que tenha-se no estatuto, dentro do seu preâmbulo ali, as bases da lei, né, a lei de parceria, essa associação infelizmente acaba se perdendo aí, não tendo condição de participar de um edital, né? Outra coisa importante é que o estatuto deve conduzir para uma gestão eficiente. Precisa ter um capítulo onde deixa-se bem claro que o estatuto social, a organização, ela é conduzida por uma gestão eficiente. Eu não digo não só eficiente, mas também transparente. É muito importante. Passou-se o tempo em que apenas numa organização da sociedade civil valia somente a força de vontade, o querer, o desejo de trabalhar, né, e prestar ali o serviço pela organização através ali de uma pessoa, de um conjunto de pessoas que veio na comunidade resolver alguma área. Né? A pessoa trabalha muito, vamos supor aqui uma organização que trabalha com menores, né, com crianças, e aquela organização fez um trabalho excepcional, as pessoas vestiam uma camisa da instituição e faziam um trabalho maravilhoso, só que isso só não basta, não basta só o trabalho, né? Não basta somente querer fazer, tem que fazer da maneira correta. Por isso que os seus dirigentes, né, os seus diretores, precisam também ter conhecimento na área de gestão, porque o próprio estatuto tem que apontar uma gestão eficiente, né? O próprio corpo de diretores da diretoria ali, da associação ou da fundação, o que valha, já vai mostrar, já vai apontar que aquela instituição é uma instituição que preza por uma gestão eficiente, né? E quando a gente fala de eficiente, não estamos falando de uma associação que só consegue ser eficiente porque tem um caixa, tem um recurso, tem bastante captação de recursos. Não, é com aquilo que tem, consegue realizar aquilo que se propôs a estar fazendo, tá bom? Isso é muito importante. E também estar adequado para as diferentes fontes de recursos. Isso aqui é muito importante, né? Eu quero até fazer aqui um adendo, porque uma organização da sociedade civil que depende única e exclusivamente de uma única fonte de recursos, ela se limita bastante. E esta limitação pode prejudicar a instituição, justamente porque tem diversas despesas, custos, né? Que a associação, para se manter, ela precisa estar ali sanando todos os dias, semanalmente, mensalmente, né? E se a instituição depende apenas de uma fonte de recursos, essa instituição ela vai padecer muito. Então, antes mesmo de dar corpo jurídico à instituição, é bom que a Assembleia Geral ali, que antes de compor até mesmo a diretoria executiva e todo e qualquer outro órgão administrativo da instituição, é que essas pessoas já sentam e verificam quais serão as fontes de captação de recursos, que são as mais variadas, né? São as mais diversas formas aí, desde eventos, rifas, prestação de serviços, venda de cursos, né, venda de mercadorias, né, artesanatos, e tudo isso precisa estar
previsto no Estatuto Social. Professor, mas é só isso que precisa fazer uma adequação em relação à Lei 13.019 de 2014? Não, existem outros aspectos que nós iremos tratar também aqui nesse curso. Essa é uma aula, né, que eu considero, nesse sentido aqui que a gente está tratando, é só o pontapé inicial, tá ok? Nas próximas aulas nós vamos continuar tratando sobre algumas alterações que é necessário se ter dentro de um estatuto social.